Hoje nós vamos falar sobre investimentos em países emergentes, de forma fácil, através do ETF IVWO11. Eu já vou deixar aqui do lado para vocês algumas informações. O ticker é IVWO11, a cota está em R$ 21,57, agora que eu gravo o vídeo. Então é um ETF bem acessível, qualquer um pode começar investindo em países emergentes. A taxa global aqui no Brasil é 0,30 e ele tem mais uma taxa lá nos Estados Unidos, porque ele é um ETF que investe em outro ETF. Eu já vou mostrar essa taxa para vocês. O patrimônio líquido é 10 milhões e o horário do formador de mercado, eu já falei para vocês, fiquem muito atento no horário do formador de mercado e negociem dentro do horário do formador de mercado. Porque é o formador de mercado que garante a aderência do preço que você está pagando com o preço do ETF que investe lá nos Estados Unidos. É ele que faz a aderência, que mantém os dois iguais, 1 para 1. Quando ele não está no mercado, pode acontecer distorções. Não é que vai, mas pode. E aqui a gente tem algumas informações mais detalhadas. Esse ativo ele investe em 6.348 empresas, são muitas empresas. Eu até chamaria isso de pulverização e não diversificação. O patrimônio líquido é 10 milhões, a taxa global, igual eu falei, é 0,30% ao ano e a taxa do fundo investido é 0,06%. Então, esse ETF, a taxa total é 0,36% ao ano. O rebalanceamento é semestral e a exposição cambial é em dólar, porque o ETF que esse ETF investe é o ETF americano em dólar, então a exposição cambial é dólar. O imposto de renda é de 15% nos ganhos de capital. O formador de mercado é o BTG. Normalmente vocês vão ver por aí que a maioria dos formadores de mercado é sempre o BTG. Iniciou muito recentemente, mês 4 desse ano, faz 3 meses que a gente tem ele aqui na Bolsa Brasileira. Liquidação D+2. Que aqui estão os principais ativos. E a TSMC, Taiwan Semicondutores, é a que tem maior peso disparado, 14%. A Tencent, que é uma empresa de jogos, ela tem participação na Epic Games, ela é dona do League of Legends. Quem é nerd vai entender. Só tem 2,74% de participação e é a segunda colocada. Então a TSMC ela ocupa um espaço muito grande dentro do ETF. E aqui estão todas as empresas. A Alibaba é a terceira, é uma empresa grande da China, todo mundo conhece a Alibaba. E aqui estão as principais empresas dentro do ETF, são essas aqui. Não acho tão interessante olhar isso, eu acho interessante olhar mais a diversificação global. Vamos olhar para ela agora. E aqui está a composição geográfica. Taiwan, a ilhazinha ali, tem 32% de peso dentro do ETF. A China tem 27% de peso do ETF. Os dois juntos já concentram 50% do patrimônio do ETF. É muito patrimônio, mais de 50% até. A Índia tem 16%. O quarto lugar é o Brasil com 4%, depois vem África do Sul, Arábia Saudita, México. E os demais aí quase insignificante, digamos assim. E essa composição eu vejo um problema. Eu já vou falar mais daqui a pouco da minha opinião, mas isso aqui para mim é um problema grande. Eu vou explicar por que eu acho um problema grande essa diversificação do jeito que ela tá. Mas antes de eu falar da minha opinião, eu vou mostrar para vocês a janela de rentabilidade do ETF investido. Porque o VWO é o ETF que existe nos Estados Unidos desde 2005. Apesar de ter chegado aqui no Brasil em abril desse ano, lá já existe há muito tempo e a gente tem como saber como ele se comportou por lá. E aqui eu estou comparando o ETF de países emergentes com o ETF do Brasil com o ETF americano, que é o IVV. O EWZ é o do Brasil. E olha aqui como o IVV de 2005 até 2026, agora que eu estou gravando o vídeo, o IVV subiu 800%, que é o S&P 500, o VWO 317%, que é o ETF de países emergentes, e o EWZ, que é o ETF que replica o Ibovespa brasileiro em dólar, 213%. Então, o países emergentes superou o Brasil. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, esse ETF brasileiro, né, é do Ibovespa, e o Ibovespa é o pior índice da nossa bolsa. Eu já falei para vocês e eu gosto muito do IDIV. Não tem como fazer uma comparação direta com o IDIV aqui, porque esse aqui vai estar em dólar e o IDIV vai estar em reais. Então é bem difícil fazer essa conversão, aí é bem difícil pegar uma janela
justa, digamos assim. Eu gosto do IDIV e eu acho que o IDIV vai conseguir uma rentabilidade melhor para o longo prazo do que esse ETF de países emergentes. É uma opinião pessoal minha. Então, não quero influenciar vocês, não quero falar que vai, não sei se vai, mas eu acho o IDIV um índice melhor do que o VWO. E por que eu acho melhor o IDIV? E por que eu não gosto do VWO ou do IVWO 11 aqui no Brasil, né? Porque para mim está muito concentrado em Taiwan e China. E a gente sabe, Taiwan tem um risco gigantesco, que é o risco de ser invadido pela China. Se isso acontecer, são dois países que vão entrar em uma guerra, vão ter sanções, e a gente não sabe o que vai acontecer com a economia desses dois países. Essa carteira, mais de 50% dela é concentrada nesses dois países. Se acontecer alguma coisa com esses dois países, você pode ver metade do seu patrimônio virando pó. Se acontecer as sanções, fecha-se os mercados, quem tinha dinheiro investido lá vai saber Deus o que vai acontecer. Então, eu acho um risco muito grande e não gosto desse risco para mim e para o meu patrimônio. Por isso, quando se fala em países emergentes, eu prefiro ficar só com o Brasil. Eu já conheço o Brasil, sei como as coisas por aqui funcionam, vivo aqui, então eu tenho um traquejo melhor, sei escolher melhor as ações por aqui. Esses ETFs amplos são 6 mil empresas, então assim, é muito pulverizado na minha opinião. Eu não acho legal. Eu prefiro investir em um único país emergente, que é o nosso querido Brasil. Apesar de ir nos trancos e barrancos, eu invisto um pouquinho aqui e acho que vale mais a pena do que investir em diversos países emergentes que a gente nem conhece. Tem algumas grandes dificuldades ainda, por exemplo, o México. Agora foi sancionado ali, o narco-estado, tudo mais, essa questão. A gente não está lá para entender como funcionam as coisas. A China comunista, o Taiwan, já falei, né, o risco dele ser invadido. Então, assim, a Índia, todo mundo, a gente tem pouco conhecimento de lá. Apesar de eu achar a Índia um país bom até para se investir, eu não conheço muito e eu não gosto de investir em países que eu não entenda, que eu não entendo como é a economia, que eu não entendo como é a liberdade lá. Então eu prefiro ficar no Brasil, que eu entendo bem, do que investir nesses outros países. E nessa questão, deixa eu falar para vocês sobre o Barsi, por exemplo. Ele investe o patrimônio dele todo aqui no Brasil e não tem problema nenhum com isso. Então vai muito de você querer diversificar em vários países emergentes ou não. Eu, por exemplo, não gosto de diversificar entre diversos países emergentes. Eu gosto de ter o meu país emergente, que é o Brasil. E pronto, tá? É o suficiente para mim. E gosto de investir a maior parte do meu patrimônio em países desenvolvidos, mais especificamente nos Estados Unidos. Porque lá a liberdade é muito maior, a economia é muito maior lá. Quando uma empresa quer fazer IPO, ela não vai procurar o Brasil, a China ou Taiwan. Ela vai procurar os Estados Unidos. Foi a SpaceX agora, vai ser a Anthropic. E isso vai continuar acontecendo, independente do que for acontecer no mundo aí. Vai ser muito difícil destronar isso dos Estados Unidos. Então, eu gosto de investir majoritariamente nos Estados Unidos e gosto de ter meu patrimônio atrelado a um país desenvolvido. E essa foi a apresentação sobre o IVWO11. Espero ter te ajudado e não ter te influenciado negativamente sobre esse ETF. Paciência, né? A minha opinião, você pode ter uma opinião diferente da minha. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E comenta pra mim, qual a sua opinião em investir em países emergentes, ou nesse ETF especificamente. Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.